Paz do Senhor Jesus, quem vos fala é a irmã em Cristo Elaine, venho trazendo mais uma palavra de edificação. Irmãos, hoje eu quero fazer um estudo bíblico voltado para um comentário que eu recebi no meu canal. E este comentário, essa pessoa dizia: pastora, Deus abençoe que o seu canal possa crescer. Só que, irmãos, podemos ver na Bíblia claramente que não existe ministério pastoral. Mulheres não têm ministério pastoral. Hoje em dia, a gente vê muitas igrejas cheias de mulheres se autonominando pastora, se titulando pastora, porque esse é um título que elas mesmas estão dando para si. Só que esse título de pastores na Bíblia não menciona nenhuma mulher pastora. Aleluia! Eu quero esclarecer as dúvidas de muitas pessoas voltada para este assunto, porque hoje em dia dentro das igrejas temos visto muitas e muitas mulheres usando da palavra de Deus e se intitulando pastora. Só que não existe ministério pastoral para mulheres. O ministério pastoral é para homens. Só que isso não tira o fato que as mulheres atualmente estão sendo muito usadas por Deus, e já nos tempos antigos elas eram muito usadas por Deus. Mulheres pode ser cooperadora. Mulheres cooperadoras significa mulheres que cooperam com a obra do Senhor, com o ministério. Mulheres pode ser profeta, mulheres pode ser evangelista, mulheres pode ser usada como intercessora. Mulheres podem ter o dom de expulsar demônios e ser usado como intercessora. Mulheres têm muito cargo que ela pode ocupar sendo usada por Deus, mas não tem ministério pastoral para mulheres. Deus não chamou mulher para ministério pastoral. E eu vou provar isso na palavra, porque eu não faço nada segundo a minha vontade. É tudo baseado na palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Ele mesmo deu uns para apóstolo, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para as profetas, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, e querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Irmã Elaine, sim, pois tem muitos, não só mulheres, mas também muitos homens se autonominando pastores. Só que as pessoas ainda não compreenderam que o peso da palavra pastores não é só se autonominar, acordar pela manhã e dizer: hoje eu vou ser pastor. Pega a Bíblia e sai pregando a palavra sem ter autoridade, sem ter unção de Deus. Porque os pastores, eles são ungidos. Podemos observar claramente que toda a Bíblia é repleta de chamados. Isaías foi chamado e santificado ainda mesmo antes que ele nascesse. Natan também foi chamado. Moisés também foi chamado para conduzir as ovelhas do Senhor e conduzir o rebanho de Cristo com um chamado pastoral. Toda a Bíblia é repleto de chamados. Então a Bíblia diz: todos os chamados que tem na Bíblia
As pessoas foram chamadas por Deus, elas foram separadas por Deus e elas foram santificadas. Podemos ver que também Abraão foi chamado por Deus. Deus chamou, Deus separou e Deus diz vai. Então, através da fé, ele foi. Então, a gente tem que ver que toda a Bíblia tem um chamado, tem separação e ainda assim eles têm tem sido ungido, foi ungido por Deus. Podemos observar que quando Deus chama Davi para ser nomeado rei, Natã vai e unge a cabeça de Davi com óleo. Então, aquela unção que Natã estava dando a Davi era uma unção de Deus. Ele estava sendo ungido por Deus. E assim é nos dias de hoje. Eu quero parar para refletir uma coisa muito linda. Logo assim que eu comecei no ministério, logo assim que eu comecei na minha intensidade com Deus. Eu passei 2 anos de santificação, oração e jejum. Então, nesse período, eu buscava muito a Deus nas orações e ainda busco até hoje. Mas aquele período foi um período de santificação. E eu nunca me senti tão cheia de Deus. Ainda hoje eu sinto, mas aquele período foi um período de mortificação. Eu passei sozinha no deserto. Foi um período onde eu tinha decidido me converter a Cristo e o meu esposo estava contra mim. Os meus amigos, que se diziam os meus amigos, todos me abandonaram porque eu me converti a Cristo e até mesmo alguns parentes passaram a não me mandar mais mensagem como eles mandavam antes. Então, aqui a gente pode observar que quando a gente se separa e passa a viver uma vida em Cristo Jesus, nós somos abandonados, né? Que Deus trata no deserto. Assim como Deus fez com o povo no deserto, Deus ainda faz nos dias de hoje. E eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha ninguém para falar, eu não tinha ninguém para condividir a minha espiritualidade, porque até então eu tinha saído de um mundo onde eu vivia com ímpios, e a gente não tem a mesma espiritualidade, passamos a ter objetivos diferentes, estradas diferentes, propósitos diferentes, e eu sofria muito. Então, um certo dia, assim que eu estava terminando o meu período de consagração, eu tinha passado já 1 ano. Eu lembro claramente que naquela madrugada eu orei intensamente a Deus. E aí eu voltei a dormir. E no momento que eu voltei a dormir, eu senti uma unção tomando minha casa, tomando o meu quarto. E ali naquele momento eu estava quase como se fosse acordada. Então eu vi claramente quando desceu um anjo. E o anjo que desceu começou a derramar óleo na minha cabeça. E quando aquele anjo derramava óleo na minha cabeça, de repente aquele anjo colocou um anel no meu dedo. E quando ele colocou aquele anel no meu dedo, na outra mão ele colocou uma harpa. Então, ali eu pude sentir uma unção muito grande e eu via com olhos espiritual. Aquele anjo colocou, depois de ter ungido a minha cabeça com óleo, ele colocou uma coroa na minha cabeça. Então ali eu vi que ali Deus estava concluindo a sua aliança comigo. Deus ali estava fazendo valer a sua aliança, porque antes mesmo Deus sempre me dizia, né, eu farei de ti uma grande serva, eu te usarei de uma forma extraordinária. Só que ali eu estava ainda começando na fé, sabe quando você começa ainda na fé que não tem ainda o conhecimento do sobrenatural e do poder de Deus? Então ali eu pude contemplar essa experiência tão extraordinária e depois daquele dia eu pude sentir a unção de Deus na minha vida. Depois daquele dia eu passei
ter autoridade que até então eu não tinha. E eu comecei a ver que eu tinha autoridade no mundo espiritual, porque ali eu passei a ter a unção com a libertação. A unção com a libertação é expulsar demônios. Então ali eu passei a sentir essa unção poderosa. Ali Deus ungiu a minha cabeça. Irmã Elaine, qual é a diferença entre pastores e entre profetas? Os pastores são chamados para conduzir o rebanho de Cristo, mentre os profetas são chamados para profetizar. Podemos observar que hoje em dia a gente diz missionário, né? A gente diz missionário, porque os missionários, eles vão em missão. Só que as pessoas precisam compreender uma coisa, meus queridos. Quando uma pessoa é chamada por Deus para fazer missões, com um dom de missionário, com autoridade de profecia, na verdade, os missionários, eles são profeta, porque os discípulos de Jesus eram missionários. Eles iam, expulsavam demônio no nome de Jesus, eles faziam milagre no nome de Jesus e eles tinham autoridade no nome de Jesus. Então, os 12 eram missionários. Diz profeta na Bíblia que é o que nós dizemos nos dias atuais, missionário. Na verdade, eu sou profeta e serei nos dias atuais, como a gente se usa dizer, missionária. Então, os discípulos de Jesus eram missionários. Só que tem que entender uma coisa, meus queridos. Os missionários não podem sair em missão sem ter autoridade, sem ter unção. Leva um missionário que se autonominou missionário na África e veja o que acontece. Veja o que acontece, porque ali a gente está pisando em um território aonde potestades opostas atuam. E tenho que dizer que os demônios são muito territoriais. Eles não aceitam pessoas de outras nações nos seus territórios. Para chegar em uma nação e fazer missões, tem que estar cheio do azeite, tem que estar cheio da autoridade e tem que ser ungido por Deus. Aleluia! Porque se não for assim, não resiste. Tanto que podemos ver muitos e muitos missionários que vão fazer missões sem ter autoridade, sem ter discernimento, sem ter unção de Deus. E o que acontece? Muitos deles retornam com sequelas graves, muitos deles retornam sendo afetados por obras de feitiçaria, por obra maligna. Então, o que acontece? Muitos deles são afetados por muitas coisas, por não ter autoridade no mundo espiritual, por não ter unção e por não ter sido chamado. Porque quando a gente vai em missão, a gente não pode ir em missão porque simplesmente eu decidi ir em missão. A gente, quando vai fazer obras missionárias, tem que ser Deus que chama. Deus chamou Isaías e Isaías foi. Deus chamou todos os seus profetas, foi chamado por Deus. Elias foi um grande profeta, um dos maiores profetas da história da Bíblia, foi chamado por Deus. E Elias era um missionário. O que fazia Elias? Elias ia, Deus dizia vai, e ele ia. Deus dizia o que ele tinha que falar e o que ele tinha que fazer. O que as pessoas não compreendem é que quando nós somos chamados para a obra missionária, para fazer missões, é Deus que chama. E quando a gente vai fazer essa obra, é Deus que diz o que temos que fazer. Tanto que alguns 2 meses atrás, Deus me revelou que estava preparando para me mandar em missão na África. Eu fiquei com muito medo e eu disse, Senhor,
Como é que eu vou fazer obra missionária na África, Senhor, se eu não sei nem por onde começar? Deus disse: você não está entendendo. Aleluia. Você não está entendendo. Sou eu que capacito, sou eu que levanto, sou eu que unjo, e você irá fazer uma obra tremenda naquele lugar. Aleluia. E eu estou esperando, porque eu creio pela fé. Em breve eu irei fazer obra missionária na África. E essa será uma das obras missionárias, porque Deus tem preparado já muitas oportunidades. Eu estou esperando só o momento certo para começar a fazer essas obras. Aleluia. Então, irmãos, aqui eu quero esclarecer a dúvida, porque pessoas têm dúvida de entender o chamado pastoral, o chamado dos profetas, e missões e obras missionárias são a mesma coisa. Os profetas do Senhor, como Elias, como Isaías, como todos os outros grandes profetas de Deus, eram missionários. Aleluia. E aí hoje a gente vê pessoas que se levantam, né? Se levanta pela manhã e decide que vai ser missionário. Aleluia. Ah, Jesus, tu és tremendo. Não é assim. Não funciona desse jeito. Antes que Jesus manda uma pessoa em missão, ele pega ela e ele conduz ao deserto. O meu deserto foi grande. Se vocês podem observar os meus testemunhos dos vídeos que eu já fiz antes, todos os meus testemunhos de todo o deserto que eu passei, de todo o tratamento de Deus que eu passei, e ainda passo até hoje. Só que isso é Deus te forjando para a batalha. Deus não vai levar uma pessoa para ter um confronto espiritual sem antes preparar ele, né? Deus não vai te colocar num terreno aonde ali tem os alvos, as setas inflamáveis do maligno, sem antes fazer com que você passe pelo processo. Aleluia. Eu tive muitas batalhas de formas espiritualmente falando. Uma vez me lembro claramente que eu tive um sonho, e nessa visão Deus me colocava dentro de uma fornalha, e ali eu era forjada dentro daquela fornalha, e ali quando eu abria aquela fornalha, eu via que aquelas brasas haviam se transformado em diamantes, e começava, quando eu abria era como um forno de lenha, e ali eu via dentro daquele forno muitas brasas vivas, e quando eu abria portinha daquele forno, aquelas brasas tinham se transformado em diamantes. Então começava a cair todos aqueles diamantes. Só que aí vinha uma pessoa e começava a pegar alguns diamantes. Isso significa, Deus estava me mostrando que Ele estava me forjando, Ele estava me preparando, mas que eu deveria estar atenta aos sinais, porque o nosso adversário quer roubar as nossas bênçãos, porque o nosso adversário está sempre pronto para roubar o que Deus tem preparado para nós, e que nós devemos estar perseverante na fé e com os olhos abertos no Espírito de Deus, e contemplar o Senhor no Espírito de dia e de noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Então podemos observar que na passagem de Efésios 15 fala claramente a respeito dos dons espirituais, aonde diz que os velhos falarão em línguas e os jovens profetizarão. Aleluia. Então, os servos de Deus, o Espírito Santo dá aos seus servos a sua autoridade
conforme a sua vontade. A passagem de Efésios diz claramente que os dons do Espírito são distribuídos. Só que as pessoas pensam que cada pessoa pode receber somente um dom espiritual. Não é verdade. O Espírito Santo, se quiser, ele pode, porque a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer, da forma que ele quer. Se o Espírito Santo quer dar mais de um dom a uma pessoa, ela irá ter mais de um dom. Se o Espírito Santo quiser dar vários dons espiritual a uma pessoa, ele irá dar. Então, o Espírito Santo, quanto mais dar dons espirituais a uma pessoa, mais ela será usada. Eu lembro muito bem quando eu estava sempre em oração, um dia eu fui tomada em espírito e Deus me dizia assim: eu tanto te dei e tanto será exigido de ti. Aleluia. O Senhor me dizia: nada te neguei e nada te neguei a ti, mas tanto te será exigido. E tem uma passagem que diz claramente: a quem tanto foi dado, tanto será exigido. Então, irmãos, quanto mais autoridade você receber no mundo espiritual, mais Deus irá cobrar de você. Aleluia. Então, o chamado não é uma escolha, o chamado é uma separação. Você já nasceu com aquele chamado, você já foi separado. O meu chamado foi desde a minha infância, antes que eu nascesse. Quando eu era somente uma criança, eu já sabia do meu chamado. Aleluia. Deus é tremendo. E hoje Deus me usa muito. Deus me usa muito em profecia. Deus me mostra muitas coisas em oculto. Então eu quero fazer com que as pessoas compreendam que o foco da mensagem não é mulheres não têm ministério pastoral, mas mulheres pode ser usada em profecia, mulheres pode ser usada como profeta, mulheres pode ser usada de todas as outras formas, só não tem título pastoral. Aleluia. Então, vocês mulheres que têm um chamado de Deus, eu nunca mencionei que eu sou pastora, eu sou intercessora e eu sou profeta. Que nos dias de hoje as pessoas dizem missionária. Eu sou missionária. Irmã Elane, o que é missionária? Missionária é profeta. Quando Deus chamou os seus profetas, Deus mandou eles em missões e disse: ide, pregate a palavra, cura os enfermos, os doentes, expulsa os demônios. Então, os profetas iam em missões. E hoje em dia, nós que somos missionários, somos profeta de Deus. E mulheres são chamadas para profecia, sim. Mulheres são chamadas como profeta, sim. Mas mulheres não têm título pastoral. Quando vocês ouvir uma mulher se autonominar pastora, é mentira. Não existe título pastoral para mulheres. Existe profeta, existe missionária, existe evangelista, existe todos os outros títulos. Deus pode te usar de várias outras formas. Mas a mulher pode pregar, irmã Elane? Sim. A mulher pode pregar como cooperadora e como profeta. A mulher pode entregar uma profecia, irmã Elane. Ela pode subir no púlpito da igreja e ministrar. Pode, só se o seu pastor permitir. Porque o pastor é a autoridade da igreja. Tanto que tem muitos pastores que não permitem que as mulheres sobem no púlpito e pregam a palavra. Mas as mulheres podem sim pregar a palavra. Porque quando ela traz a palavra à igreja, ela está
trazendo, ela está sendo evangelista, ela está evangelizando. Então, não tem nada a ver a evangelização com o título pastoral. E o pastor, qual é o cômpito do pastor, irmã Elaine? Irmãos, o cômpito do pastor é muito grande. Tem muitas passagens bíblicas que falam sobre o título pastoral. Agora, diz aqui, Jeremias 3,15: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Então, aqui Deus está dizendo aos pastores ungido, atenção, ungido, porque tem muitas pessoas se intitulando pastores, quando na verdade eles não são nem mesmo evangelistas. Tem muitas pessoas se intitulando pastores quando eles não foram ungidos por Deus. É um título que eles estão dando a si mesmo. E diz aqui, Jeremias 3,15: e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Deus está dando autoridade. Deus está dando a unção. Deus está ungindo. E quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificares na terra, naqueles dias o Senhor nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor. Então aqui é uma aliança que Deus faz com os pastores. Aqui Deus está falando claramente, né? Que ele faz uma aliança. Então, o chamado pastoral é um chamado para conduzir o rebanho de Cristo. Ali o pastor vai ter que apacentar aquele rebanho. O pastor vai ter que direcionar ele. O pastor vai ter que visitar ele. Então, o pastor vai cuidar daquele rebanho, assim como ele cuida da sua casa, assim como ele cuida dos seus filhos, assim como ele cuida dos seus entes queridos. Em vez dos profetas, não é assim. Os profetas é enviado quando tem necessidade. É certo que os profetas também são evangelistas, eles também pregam a palavra, mas na realidade, muitas das vezes, os profetas são enviados em missões. O Senhor envia o profeta, tanto que o Senhor dizia a Jeremias vai e diz o povo que eles estão em pecado, e ali Jeremias ia e dizia ao povo qual era a vontade de Deus. Então, assim também são os profetas, assim também são os missionários. Deus, quando enviava os seus profetas, Deus dizia a eles o que tinha que dizer, o que deveria fazer. Podemos observar Jonas, quando Deus chamou Jonas para ir pregar na grande cidade de Nínive, Deus chamou ele porque ele já tinha um chamado, ele era chamado para profeta. E Deus diz, vai Jeremias, vai Jonas e profetiza contra a grande cidade de Nínive. Então ali o Senhor não só chamou, o Senhor enviou em missão e o Senhor ainda disse a ele o que devia fazer. O Senhor disse, clama contra aquela grande cidade e diz que os seus pecados chegarão até a mim, que Nínive será destruída. Então o Senhor, quando chama os seus missionários, Deus não só chama, Deus envia e Deus coloca suas palavras para que eles possam assim referir as pessoas, para que assim haja arrependimento. Aleluia. Então, irmãos, esse é o chamado pastoral, o chamado dos profetas, que seriam os missionários, o chamado para diácono, os chamados para evangelista. Todos os chamados têm as suas funções, né? Tem as suas funções. Tanto que Deus uma vez me enviou e disse, vai naquela igreja e clama
contra o pecado daquele povo, porque aquela igreja não está em retidão diante de mim. Aleluia. Eu fui e eu levei a palavra de arrependimento. Eu fiz o que Deus mandou. Então esse é os profetas. Deus envia e Deus te diz o que dizer. O pastor, em vez, veja Moisés. Moisés foi chamado para conduzir o povo de Israel ao deserto e para conduzir o povo de Israel para que eles pudessem viver em retidão diante de Deus. Então ali ele estava conduzindo o rebanho de Cristo. Né? Ele estava pastoreando o rebanho do Senhor. E os profetas são enviados para trazer ou advertência, ou juízo, ou quando tem alguém em pecado, então o Senhor envia o seu profeta e diz, vai, e diz a essa igreja que ela está em pecado, diz àquele irmão que ele está em pecado. Obviamente temos que fazer isso com prudência e cautela, para que assim a gente, com amor, com sabedoria, para que assim nós não perdemos o nosso irmão, mas que a gente venha fazer isso com discernimento, e se o nosso irmão está em erro, nós devemos corrigir com amor, pois temos visto muitas igrejas desmoralizando pessoas em cima do púlpito, jogando indireta e muitos apontando o erro das pessoas na frente de todos, e assim aquelas pessoas estão denigrindo a imagem dos seus irmãos e envergonhando seus irmãos. Paulo fala sobre isso, sobre não envergonhar os nossos irmãos na fé, mas sim corrigir com amor, para que assim nós não perdamos o nosso irmão. Aleluia. Irmãos, esse foi um breve estudo esclarecendo algumas passagens. Deixo claro aqui, eu não sou pastora. Eu não sou pastora. Irmãos, quero que saibam que eu sou missionária. Eu sou profeta. E esse título de missionária, de profeta de Deus, não estou me autonominando. Foi Deus que me chamou para este ministério, a qual é um ministério que eu não queria. Mas eu irei fazer um outro vídeo falando desse ministério, contando como fui chamada para este ministério, a qual foi um ministério que eu não acolhi com muita vontade, porque o meu sonho era ministrar a palavra nas ruas. Aleluia! Eu me alegro, porque era o que eu queria. Eu queria ministrar nas ruas. Eu queria ser evangelista nas ruas. Eu queria ministrar a palavra nos ônibus, nas praças. E o Senhor me disse, não, minha serva, você não entendeu. Eu te separei para algo muito maior. O propósito que eu tenho contigo é muito mais do que tu possa imaginar. Né? Eu tinha muita vergonha de ministrar na internet, e tanto que eu orei a Deus pedindo que não me desse um ministério na internet, e foi exatamente o que aconteceu com Jonas, né? Deus fez exatamente o que fez com Jonas, Deus fez comigo. Deus disse, pois vai ser lá onde eu vou te colocar. Porque Jonas não queria ir pregar na cidade de Nínive. Ele não queria de jeito nenhum. Quando Deus disse vai, ele não quis, ele fugiu. Só que a única diferença entre o meu chamado e o chamado de Jonas é que eu não fugi. Eu simplesmente me rendi. Eu disse, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça conforme a tua vontade, usa-me em tuas mãos, envia onde quiser e eu irei, Senhor. Embora sei que não é o desejo do meu coração, embora não é o que eu quero, Senhor, mas eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Eu me mortifiquei. Deus, quando vê um coração rendido, um coração mortificado e uma humilhação de espírito, Deus se agrada e Deus te exalta. Aleluia. Deus seja louvado.